Está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. Para saber quem somos e talvez projetar o que seremos, precisamos de memória. Aliás, a memória é nossa história, é a consciência inserida no tempo. Para conversar conosco sobre a preservação da memória, hoje tenho a alegria de receber a Leiva Leal, mestra e doutora em educação. E você, como sempre, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Tudo bem, professora? Tudo bem, padre. Que bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, é uma alegria Sinto-me lisonjeada. Isso, é uma alegria tê-la aqui para conversarmos sobre a memória. Sim. Como que a gente poderia dizer o que representa para o ser humano a memória? A memória representa tudo para o ser humano. Na medida em que a vida é constituída de fatos, de acontecimentos. Quer dizer, e esses fatos e esses acontecimentos, eles vão sendo armazenados, guardados em nós, no nosso cérebro, na nossa memória. E é por eles e através deles que vamos recuperando a vida, recuperando nossa história, nos refazendo, nos ressuscitando a cada dia. Agora, é interessante, quando eu estudava no seminário menor, a gente traduzia uma frase que diz assim, memória facultas obliviscendi. Ou seja, a memória é a faculdade de esquecer. A memória é a faculdade de esquecer. Ou seja, cotidianamente, hoje é 18 de maio de 2017. Eu não me lembro que fiz no dia 18 de maio de 2016, 2015, 2014, 2000, 1990, etc. Ou seja, a maioria das nossas experiências cotidianas nós esquecemos. Esquecemos sim, padre. Até porque há na nossa cultura uma noção de que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia não se constitui memória, porque às vezes os atos da nossa vida, eles são muito repetitivos, muito iguais. Então, dá aparência de algo que não muda. É como se as coisas não fossem para frente. Então, eu posso dizer, desculpe interrompê-la, eu poderia dizer que a memória registra, sobretudo, aquilo que me leva, que me faz transcender? Eu diria que sim. De algum modo, sim. Porque é alguma coisa que precisa de me mobilizar. É alguma coisa que precisa me fazer sair do lugar. Agora, do ponto de vista da cognição, eu diria, né? Não, um ponto da psicologia cognitiva, há uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. A memória de curto prazo é essa do dia a dia, porque são tantas informações, né? Somos impossível bombardeados. Reter todas, exatamente, que é impossível reter todas. E aí o que o nosso cérebro faz? Ele apaga aquilo que não é importante. Você até aprendeu o nome de uma rua, ou aprendeu o nome de um novo remédio, ou aprendeu uma data, ou guardou alguma fração de informação, mas como ela não é muito significativa, apaga. Do ponto de vista cognitivo, já que a senhora tocou no assunto, a memória é um exercício ou é um dom natural? Um tem mais memória do que o outro, ou é algo que eu exercito, que eu cultivo e desenvolvo? Eu, como sou uma educadora, né, e que vejo na memória um grande aparato, uma grande oportunidade de nos formarmos humanos, eu penso que a memória ela deve ser exercitada. Ela deve fazer parte da nossa vida, deve fazer parte das nossas reflexões, no meio familiar, nas escolas, nos grupos, né, nos bares, onde as pessoas estiverem. Recuperar fatos vividos é sempre um ganho. Para mim, é sempre um ganho. Né? Aquilo que nós vivemos nos torna o que somos hoje. Então, nesse sentido, a memória tem um valor ontológico, ou seja, um povo que guarda a sua memória na história, em museus, representando todos os costumes, é um povo que ele é mais.
do que um povo sem memória não existe. Um povo sem memória não existe. A memória está ligada à história, não é? A memória está ligada à história. Isso que o senhor acabou de dizer, por exemplo, tem muito a ver com a memória cultural, né? O que nós guardamos da nossa memória cultural? O que para nós é memória? Então, para isso, nós temos os museus, né, que procuram preservar a memória histórica, o patrimônio, né, o patrimônio cultural, o patrimônio científico. Lá hoje é dia do museu, né? Então, é muito rico pensarmos que, se do ponto de vista cultural nós temos lugares, quer dizer, onde mais se visita, né? As pessoas gostam de visitar museus, por quê? Porque lá vê a identidade do povo, vê a identidade das pessoas que construíram e fizeram Agora, aquele a senhora lugar. acha que na nossa cultura brasileira existe uma formação para essa consciência histórica de onde viemos, quem somos, quais as nossas raízes, a valorização de museus, etc.? A senhora acha que há essa formação para? Eu não posso negar que existem projetos, que existem iniciativas neste sentido. O que eu percebo, por exemplo, é que as aulas, por exemplo, de história, elas estão sempre contemplando o que é museu, para que isso serve, né? Os museus, existem projetos, né, de museus. Então, eu vejo culturalmente que existe sim. O problema é, de novo, cultural. Por quê? Porque alguns têm acesso, outros não. Quer dizer, alguns podem ter acesso ao Museu de Louvre, aquela beleza toda, né? Ou mesmo aqui, vamos falar do museu mais novo, o Museu da Manhã, que está no Rio, ou no Museu de Inhotim, que é arte contemporânea, e outros não têm condições de chegar a esses lugares. E quando eu falo que é cultural no sentido de que isso faz parte da minha vida, quer dizer, formar as pessoas para entenderem que ir aos museus é recuperar a vida, recuperar a história das pessoas. Não só recuperar, mas ressignificar essa história. Cada gesto de memória olhado, lido por alguém, ele é também relembrado, ele é também ressuscitado. E do ponto de vista do museu físico, vamos dizer assim, nós temos em nós o nosso museu. Cada um de nós guarda, né? Tem dentro então, dele sentido, esse museu que é a sua própria história. Nesse sentido, a sua história de vida. Às vezes, popularmente, cotidianamente, alguém diz: museu é lugar de velharia, de coisa ultrapassada. Não! Museu é lugar da história, é lugar da identidade cultural, é lugar do ser. Da mesma forma que há o museu lá, também nós carregamos a nossa identidade. Nós, né? O nosso museu. De novo, essa questão que se coloca para nós, né? Não querendo comparar, mas nós sabemos que em outros países, essa visão do museu, da cultura, ela é muito forte, ela é muito fortalecida por várias instâncias. É por isso, né, que eu fiz a pergunta anteriormente. Quando eu saí do Brasil, eu não tinha nenhuma sensibilidade para isso. Exatamente. Quando retornei, meu Deus, que riqueza nós temos. Exato, você está certíssimo. Então, o que acontece, né, na nossa cultura? Museu foi sempre concebido como algo assim, não tem mais onde guardar, então vamos criar um museu para guardar coisas. Não é isso, né? A noção de museu é onde a vida continua. Ou seja, na própria organização do museu tem uma concepção cultural, tem uma concepção de identidade. Né? Tem ok. Sim. Bom, eu tenho aqui a participação da Vânia Brandão. Sem memória não há história. Tento preservar tudo que amo na minha memória. Infelizmente, há coisas ruins que também ficam lá, às vezes de maneira mais remota. E a Shirlene Casseb diz: é um exercício que nos faz bem, pois tomamos consciência de como nos projetamos para o futuro. Ao questionarmos o que mantemos no coração, teremos sempre conosco a fecundidade da Páscoa. Bom, professora, a senhora dizia aí de ressurreição 2 vezes, né? Falei. Então, a memória conserva a nossa história. Isso. Nem sempre guardamos só coisas boas, mas também ruins. Mas a memória, mesmo das coisas ruins, é a oportunidade de ressurreição. Eu acredito nisso. E do ponto de vista pessoal, né? E do ponto de vista teórico, nós temos vários estudiosos que nos ajudam a pensar um pouco sobre isso. Bakhtin, né, o grande estudioso da linguagem e da memória, ele nos instiga a pensar algo que foi lido aí agora pelas nossas, né, telespectadoras, que é muito forte. Quer dizer, a memória é um modo de eu me enxergar no que eu fui
mas ao mesmo tempo ele me remete para o que eu serei. Para o futuro. Ou seja, a memória ela é retrospectiva e prospectiva. Ao mesmo tempo que ela me mostra o que eu já fui, me dá uma oportunidade. Então, nesse sentido, quanto mais desenvolvida é a memória do que fui, mais chance eu tenho de decidir para uma escolha acertada para o futuro. Exatamente. Uma das nossas telespectadoras que falou, mas é claro que existem coisas ruins, não é? A pessoa quer guardar só as boas. O importante é guardar, o que cada um desses fatos nos dizem. Seja, o que cada um deles nos formou como seres humanos e o que ele é capaz de me ensinar. Quer dizer, eu aprendo com todos os acontecimentos e, ainda que sejam acontecimentos, vamos dizer assim, negativos, ele me ensinou alguma coisa. E é com essa força, né, com esse calor, com essa energia que pode vir de lá, que eu construo o meu porvir. Porque o Bakhtin fala muito nisso, né? É o porvir, é aquilo que ainda está por vir. Então, a memória tem essa dupla função de me fazer entender que eu sou um ser de existência, que eu sou um ser de história, né, no meu contexto, mas que eu ainda posso ser muito mais do que eu já fui. Então, nesse sentido, antes da gente ir para o intervalo, a memória até de coisas ruins do passado podem servir de material para uma bela decisão para o futuro. Né? Sim. Ok, então vamos descansar um pouquinho. E você tem preservado suas memórias? O que você faz com o que está armazenado em sua mente? Bom, voltamos em instantes para falar mais sobre a preservação da memória.